Vamos falar um pouco sobre juntar dinheiro em tempo recorde. E por que eu tô dizendo isso nesse canal, mais especificamente nesse vídeo? Porque eu recebi uma notícia de um camarada, né, que levou um golpe de 10 mil reais. E isso me fez ficar reflexivo. Poxa, ele recebeu um golpe de 10 mil reais. E o que estava ocorrendo para que esse golpe se perpetuasse? Simples, ele investiu em uma casa de criptomoedas e a pessoa, eu não vou falar o nome aqui, prometeu lucros altos. E parece que é sempre a mesma normativa. Só que aconteceu uma coisa diferente. Essa pessoa, na primeira operação, ela viu o lucro. E ela vendo o lucro, ela acreditou que isso conseguiria ser perpetuado durante mais tempo. Então, de forma quase que automática, ela colocou mais dinheiro. E aqui mora um perigo. Hoje, a internet está cheia de golpistas. Hoje, a internet está cheia de pessoas que não visam o seu bem-estar. Elas visam os lucros próprios. Prova disso é que nunca foi tão falado sobre casas de aposta, nunca foi tão falado sobre essas questões que literalmente destroem a vida das pessoas. Então hoje não é um vídeo técnico, hoje não é um vídeo onde nós vamos falar abertamente sobre termos de valuation, termos econômicos, que é o que nós falamos bastante aqui. Mas nós vamos trazer a real necessidade para você que precisa guardar dinheiro. E quando eu digo guardar dinheiro, eu não digo investir em ações, eu não digo investir em fundos imobiliários, não. Você precisa ter a base da sua casa muito bem arrumada para depois focar em renda passiva. Porque de nada adiantaria você montar uma carteira de 10, 15, 20, 30 mil reais e se acontecer alguma coisa com você ou com quem é importante para você, de fato você não conseguir resgatar o seu dinheiro. Então no vídeo de hoje eu vou te trazer alguns exemplos práticos, rápidos e objetivos para que você consiga guardar dinheiro de uma forma mais inteligente. Então vou te dar um passo a passo comprovado, é só você pegar, copiar e colar e implementar na sua vida que vai dar muito certo. Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te recomendo a se inscrever, deixar o like e aí, deixa aqui embaixo, você já tem dinheiro guardado? Já juntou um dinheiro? E onde você coloca o dinheiro? Porque eu tenho que dizer uma frase que pode até parecer clichê, mas é uma realidade. A verdadeira administração não está no quanto você ganha, mas sim na forma que você administra aquilo que chega nas tuas mãos. Eu conheço pessoas que ganham mais de 10, 15, 20 mil reais e só vivem endividadas porque falta administração. E é uma coisa simples de se realizar. Então existem aqui alguns passos que vai fazer com que você junte dinheiro de uma forma mais inteligente. E o primeiro passo é conheça a sua renda atual. Ou seja, você precisa anotar absolutamente tudo que ganha, né? Seja através de um salário, se você é CLT, ou se você é um empreendedor, você precisa ter uma média do quanto recebe. Ah, Kaique, tem um mês que eu recebo 2 mil, tem outro que eu recebo 5 mil, mas você precisa ter uma média nos meses anteriores ao que antecedem a sua visualização nesse vídeo. Então você precisa usar o valor líquido, ou seja, o que já cai na sua conta, já descontando os impostos, né? Para você planejar uma saída inteligente. Não dá para organizar uma saída sem ter registros de entrada. Então, se eu fosse te dar uma dica aqui, use o extrato dos últimos 3 meses para você ter uma base de referência onde você conseguirá entender o quanto que está chegando no seu bolso. E o número 2 é você mapear todos os seus gastos. E aqui é onde mora a raiz central da sua desorganização financeira. Porque às vezes você até ganha um bom salário, mas você, por não ter registros, você não consegue perceber o quanto entra no seu bolso e o quanto sai dele por coisas supérfluas. Então durante 30 dias, você vai registrar absolutamente tudo o que você gasta, do aluguel ao cafezinho. E sim, pessoal, não tô sendo hipócrita, não tô falando para você cortar a esponja de lavar a louça no meio para poder economizar numa outra no mês seguinte. Não é isso, mas você precisa primeiro fazer um mapeamento para ver quais são as coisas que não são prioridade. Então esse diagnóstico, ele é um ponto de partida real. Então você pode, por exemplo, fazer categorias entre moradia, você pode fazer categorias de alimentação, transporte, lazer, saúde e por aí vai. Você precisa categorizar cada um no seu nível de importância. Moradia é muito mais importante do que lazer. E fazendo esse passo número 2, você entra no terceiro estágio, que é identificar o que cortar. Porque você tem que olhar para as suas finanças de uma forma extremamente fria e calculista e nada emocional. O nosso amigo do começo do vídeo, ele levou um golpe porque foi extremamente emocional com o dinheiro. E na verdade, nós não precisamos gastar o que não temos para impressionar quem não conhecemos. Nós precisamos organizar a nossa vida financeira para viver tranquilamente, independente do que as pessoas estão dizendo ou não. Então você tem que parar e pensar. Assinaturas esquecidas, tem gente aí que tem Amazon Prime Video, Netflix, HBO Plus,
e por aí vai. Você tem ali o delivery excessivo, ou seja, todo fim de semana você pega o hambúrguer ali, você quando vai ver tá gastando 300, 400 reais. E também tem as famosas compras por impulso. Então faça uma autoanálise e pergunte a si mesmo, isso agrega valor na minha vida no momento? Se de fato a resposta para essa pergunta for não, corte sem pena. Eu não tô dizendo para você virar uma pessoa muquirana, uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não gasta nem R$1 com uma bala juquinha na rua porque quer economizar, não. Mas você precisa ter a transparência do que de fato é importante ou não para sua vida financeira. Porque entender a questão de mapeamento e também entender a questão de cortar os gastos que são menos importantes na sua vida, vai fazer com que você construa uma reserva de emergência, que é o próximo passo. Então, antes de qualquer investimento, você precisa ter um colchão financeiro. E aqui algumas pessoas vão dizer que precisa ter de 6 meses a 1 ano das suas contas fixas. Eu não discordo disso, mas dependendo do quanto que você recebe de forma mensal, vai demorar muito até você chegar nesse nível de reserva de emergência. Então, é necessário montar uma reserva de emergência? Sim. Eu preciso investir apenas quando concluir a minha reserva de emergência? Não. Porque às vezes você vai desanimar no caminho e acontecem coisas que farão com que você tire o dinheiro da sua reserva, então você fica nesse looping de coloca dinheiro, tira dinheiro e nunca investe de fato. Mas você consegue, no início, montar uma reserva e ao ter um valor guardado ali, não sei, 800, R$1.000, não sei, você já consegue investir, porque se acontecer alguma coisa, você tem aqueles R$1.000 guardado para poder suprir tua necessidade. Então, embora matematicamente faça sentido você ter de 3 a 6 meses ou de 6 meses a 12 meses, não espere até ter a reserva de emergência concluída para investir. Ah, Kaique, mas eu tenho esse dinheiro, onde é que eu coloco? Você pode colocar no Tesouro Selic, você pode colocar no CDB de liquidez diária. Não, o Tesouro Selic você tem a proteção do Tesouro Nacional e o CDB de liquidez diária você tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, né? Inclusive foi lançado o Tesouro Reserva, que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma opção excelente para quem quer ter uma reserva de emergência com uma alta proteção. Não vai ter uma alta rentabilidade, mas você vai ter uma alta proteção. Então você precisa entender o quanto que você recebe líquido antes dos impostos, fazer um mapeamento financeiro, identificar os cortes, montar uma reserva de emergência num local inteligente. Não deixe em conta corrente e também não deixe em caderneta de poupança, pelo amor de Deus. Uma coisa interessante aqui, pessoal, é que eu vejo muitas pessoas, né, que chegam até as minhas redes sociais que falando assim, Kaique, eu vou investir nessa LCI e nessa LCA para reserva de emergência. Você acha que é uma boa ideia? Não, pessoal. LCI e LCA, eles são investimentos muito bons para médio prazo, mas você ali tem um período de carência. Então tem algumas LCAs que você só consegue resgatar depois de 180 dias. Então se acontecer alguma coisa, poxa, você não vai ter um dinheiro para sacar porque ele está travado. Então na questão de reserva, coloque nos lugares mais simples. Não quer dizer que você vai ter uma alta rentabilidade, mas você tem uma segurança acima da média e o teu dinheiro está ali guardado para caso você precise, consiga sacar com muita velocidade. E depois que você fez tudo isso, você vai automatizar. Como assim, Kaique? Automatizar. Aqui está muito sobre o subconsciente da pessoa que está guardando dinheiro. Por quê? Guardar dinheiro vicia, mas você está guardando uma coisa que sempre vai estar crescendo. Então, não é sobre aquilo que sobra, é você transformar sua mentalidade para primeiro se pagar. Ou seja, criar o hábito de sempre guardar dinheiro é uma coisa que precisa estar na sua corrente sanguínea, porque quem sempre prioriza uma reserva de emergência tem mais tranquilidade para botar a cabeça no travesseiro, sabendo que se acontecer alguma coisa, ele tem dinheiro de onde tirar. Então, mais um conselho, mais uma dica que eu estou dando aqui para vocês é pague-se primeiro. Ah, Kaique, eu já tenho uma reserva de emergência e eu quero investir. E aí você chega no último ponto, que é revisar e ajustar de forma mensal. Nesse ponto, você começou a ter uma reserva de emergência, você está aumentando a sua forma de guardar, porque isso já está na sua corrente sanguínea, e você está se pagando primeiro, entendendo seus gastos, entendendo o que é prioridade ou não, porque entendendo que não é prioridade, você pode cortar e ali você tem mais dinheiro sobrando para poder fazer as suas movimentações financeiras. Então, no fim de cada mês, lembrando que eu falei para você fazer um registro de 30 dias, no fim de cada mês, separe 15, 20 minutos para poder fazer um planejamento para o próximo mês. E entenda uma coisa, finanças não é rigidez, finanças é consistência. Eu entendo que a escola não te ensinou isso, nós temos ali uma prova, 80,2% das famílias estão endividadas, a inadimplência cresce a cada vez mais e pouca porcentagem da população investe ativamente em bolsa de valores, mas pequenos ajustes ao longo do tempo vão produzir grandes resultados para você. Então agende os últimos dias do mês como um compromisso fixo entre você e o seu dinheiro.
Porque fazendo um compromisso fixo entre você e seu dinheiro, você consegue organizar o quanto você quer gastar no mês que vem. Por exemplo, esse mês eu consegui guardar R$ 500 porque eu cortei 2 assinaturas de streaming que eu não estava mais assistindo por ter que trabalhar e por não parar em casa. O próximo mês eu já quero guardar R$ 600. O que eu posso cortar que não vai me fazer falta e que não é por um impulso? Então você consegue colocar isso como um hábito na sua vida e constituir patrimônio. E ali você consegue acompanhar seu patrimônio crescendo e precisa definir metas. Antes de querer primeiro ter 100 mil guardados, foque em 2 mil. Depois dos 2 mil você chega a 5 mil guardados. Depois dos 5 mil guardados você chega a 8 mil guardados. Depois de 10 mil. Coloque metas pequenas para que você tenha satisfação de ver que está no caminho correto. Então, onde você quer chegar daqui a alguns meses? Nós já estamos quase no meio do ano e talvez você que esteja aqui no meu vídeo ainda não começou a construir nenhum tipo de reserva, não tem nenhuma educação financeira. Se você não tem educação financeira, já se inscreve no meu canal, deixa o like para você participar de todos os meios e conteúdos que nós estamos postando. Ah, Kaique, eu já tenho uma reserva de emergência, mas agora eu quero ter renda passiva, eu quero botar meu dinheiro para trabalhar para mim e quero que todos os meses chegue dividendos na minha conta. Entra na minha comunidade. Porque na minha comunidade você tem acesso vitalício a aulas, você tem grupo dos alunos, você tem suporte para reunião, que é o que está aparecendo aqui na tela, e dentro dessa comunidade você tem vídeo aula, você tem o meu número pessoal para montar uma carteira de investimento com você e passando desse princípio básico de reserva de emergência, você vai ter agora um crescimento patrimonial, dividendos no Brasil e nos Estados Unidos, você vai receber e ter resultados, que é o que está aparecendo aqui na tela dos meus alunos, dos meus clientes que fazem parte da nossa mentoria. Então, o link está aqui embaixo na descrição, me chama no WhatsApp e diga que quer participar da nossa comunidade, vai ser um prazer te receber. Então, pessoal, eu queria falar um pouco sobre essa questão de, poxa, ter levado um golpe de R$ 10 mil, isso me deixou bem preocupado com os próximos passos desses golpistas que existem aqui na internet. E eu não quero que isso aconteça com você, e não vai acontecer se você seguir aqui o meu canal, se você entrar lá nos nossos meios de comunicação. Então, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, curte, comente, compartilhe com seu amigo que precisa entender sobre isso. E vamos avançar com o conteúdo. Meu nome é Kaique Cerqueira, eu sou o líder da Alcateia de Leões. Tamo junto, forte abraço, Deus abençoe.